do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Olá, seja bem-vindo ao programa Focus. Eu sou Marco Beranger, sou um homem branco, calvo, estou usando óculos quadrados e barba branca. Também uso uma blusa branca de mangas longas. Hoje o programa Focus traz um tema muito especial e muito querido: cultura. Hoje a gente vai tratar sobre o tema produção cultural, através de suas políticas. Para isso, eu convido 2 pessoas especiais, que é a Juliana Tavares, que é mestra em arte, produtora cultural, artista, diretora, enfim. O que não lhe falta É muita coisa. É muita coisa. E Aleph James Fonseca, que é coordenador de projetos aqui na Casa de Vovó Dedé. Então, assim, sejam bem-vindos ao programa Focus. Obrigada. E a gente está aqui para conversar sobre cultura, sobre esse bem que é direito de todos, e sobre essa produção cultural e suas políticas. E já vem logo aquela pergunta, a primeira de todas, começando com Juliana: como é que a arte e a cultura entrou na sua vida? Obrigada, Marco, pelo convite, a Aleph também. Eu sei que vai ser uma conversa bem legal, então a gente vai trocar muito aqui. Olá a todo mundo, que está assistindo a gente, agradecer pelo convite, pela recepção aqui também. E como é que tudo começou, de forma bem resumida, assim. A minha área de atuação inicial é o teatro. Eu comecei ali em 2009 na escola a fazer teatro. Então, a formação que começou desde o ensino fundamental. Depois da escola, eu fui ingressando para os cursos livres que acontecia aqui em Fortaleza. Então, fiz parte ali um tempo do curso dos princípios básicos do Teatro José de Alencar, que é um curso que é referência, na cidade até hoje, aí funcionando há 30 anos, quase 30 anos. E aí, nisso, fui fazendo outros cursos e cheguei na universidade. Então, me formei em licenciatura em teatro. Com 17 anos eu entrei. Então, a insegurança de fazer uma graduação em teatro era muita, no sentido de que vou viver de quê, Vou viver de teatro. Então, era uma insegurança minha, era uma insegurança da família também. Mas, com o tempo, eu fui entendendo a diversidade disso também, que eu acho que também o papo vai ser muito a partir disso. E aí, depois da faculdade, eu fiz mestrado e paralelo a tudo isso, a academia, eu fui na academia/universidade, fazendo esses cursos livres, fui fazer curso de dança, fui ainda no teatro, fui para várias áreas, E dentro disso tudo, que eu comecei com a produção cultural. E aí eu digo sempre que o meu eu artista fez eu me tornar produtora, que é essa necessidade de me produzir, de colocar o meu trabalho no mundo, que me tornou produtora, que é entender como que eu saio ali da parte criativa da sala de ensaio e coloco o meu trabalho para a galera ver, para a galera assistir. Então, o trabalho de produção cultural começou dessa forma. E esse mês de julho completou 5 anos da minha produtora também, que é a Flutuante, uma produtora cultural independente aqui da cidade. Então, começou ali no início da pandemia, no ano mesmo. E até hoje a gente está desenvolvendo esses projetos voltados para mulheres, pessoas LGBTs. Então, hoje eu me divido muito nesse lugar como artista e produtora cultural, que é o viver de cultura, que é o que a gente vai bater aqui esse papo. E é muito o que eu vivencio atualmente, diariamente, na verdade. É a prática cultural, É a prática cultural. É um ponto que a gente quer também conversar, porque isso é importante. Sim. Ainda mais a quantidade de trabalhadores da cultura que nós temos no nosso Brasil e no nosso estado. Exatamente. E você, Aleph, como é que a cultura e a arte começa?
Então, olá, obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma tarde muito boa, muito bacana. Prazer, Juliana, te conheci. Acho que a gente chegou a conversar que eu te conheci, assim, muito de vista, mas agora que eu estou tendo esse prazer de te conhecer um pouco mais a fundo aqui hoje. Obrigado, Marco, pelo convite. Então, eu acho que o início foi um pouco parecido com o da Juliana. Eu comecei também no teatro, em 2007, mas não aqui, era numa cidade do interior do Ceará, chamada Milhã, uma cidade pequena, tem 14 mil habitantes, uma coisa assim. Aí tinha um professor daqui de Fortaleza que fazia, Robério Fefre, ele tinha um projeto chamado Teatro Vai à Escola, e ele levava para os interiores do Ceará. Numa dessas parcerias com prefeituras, ele acabou encontrando a prefeitura de Milhã e levou esse projeto de teatro para lá e ficou 2 anos na cidade. Então, eu fiz essa participação, a primeira experiência artística mesmo foi dentro do teatro já, com esse projeto. Eu fiz 2 anos de teatro. E aí, mas meio que paralelamente, eu ingressei na música também. Eu virei clarinetista da banda municipal por 5 anos. E aí, acho que foi de 2007 a 2012, uma coisa assim. E aí vim para Fortaleza e ingressei na graduação em música, fiz música pela UES. Mas acabou que eu sempre trabalhei também, paralelamente, como um profissional da música, como professor de música, na verdade, em projetos sociais, enquanto fazia a graduação, né? Mas o meu campo de interesse maior foi direcionado um pouco mais para o campo da canção popular, que é um tema que eu estudo já desde a graduação, fiz o mestrado e depois o doutorado também nessa área, e é um assunto que me interessa bastante, mas nunca abandonei esse outro lado de prática muito imersiva no terceiro setor, sobretudo na atuação como um formador, né, formador de música. Trabalhei num projeto da Caucaia por 8 anos, e aí vim para cá, para a casa de Vovó Dedé, também coordenar projetos na área de formação cultural, na formação artística, né, principalmente ligado à música. E é isso. Eu acho que essa trajetória toda nos trouxe até aqui hoje, e a gente vai falar sobre esse assunto. Isso é muito bom saber. E a Aleph, aqui na casa de Vovó Dedé, onde a gente grava esse programa, ele coordena um projeto que eu já queria começar tratando de uma coisa em comum, né? Que é justamente a importância da arte na infância, como vocês tocaram, na formação de uma pessoa cidadã. Qual é, assim, a importância disso nessa formação cultural já na infância, né? E como é que se dá essa prática, né? Juliana, pelas suas experiências, pela sua vivência, a Aleph, pela coordenação de um projeto, que é o Arte e Convivência, que é justamente isso, né? Juliana, por favor. É interessante tu perguntar isso, porque tu comentando, eu percebi assim, que a gente começa muito no eixo da formação. Então, começa ali na escola, com os amigos, às vezes é um projeto social no bairro que você está ali, vou participar desse curso de teatro, né? Como uma ocupação, não tenho nada para fazer, entre aspas, vou fazer uma aula de artes, e você acaba descobrindo uma potência, algo incrível, né? E eu lembrei, você falando, que o que me estimulou ali, pré-adolescência, meus 13 anos a fazer aula de teatro, foram as novelas. Porque a minha infância foi assistindo novela na casa dos meus pais. Então, quando eu assistia, eu achava o máximo ali, aquelas atrizes. E quando eu via, eu achava que todo mundo estava lendo um texto. Estava ali a câmera e a pessoa lia na hora. Quando eu descobri que era tudo decorado, eu fiquei, gente, que coisa incrível. Que tinha que decorar tudo, eu achei incrível. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer teatro, eu achei aquilo... Nossa, será que você é uma atriz de novela? Será que eu vou... Então, é muito interessante essa referência popular que eu tinha ali dos anos 90, dos anos 2000, que até hoje isso é muito forte, né? Que a cultura, ela tem os seus vários nichos de atuação. E durante um bom tempo fazendo teatro, as pessoas sempre comentavam, tu vai fazer novela, né? Fazer teatro, fazer novela. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, gente, será que eu vou fazer novela mesmo, sabe? E hoje, eu percebo assim, a diversidade que é isso, e o tanto que o teatro, a formação em teatro em si, foi importante, e é importante na minha vida hoje, assim, de passar por esse processo, porque o teatro, e é interessante você ter esse algo em comum comigo também, porque o teatro a gente trabalha muito em colaboração. Teatro, ninguém faz teatro só. Ninguém faz arte e cultura só, essa é a verdade. Isso. Mas o espetáculo ali, teatro, você nunca está sozinho, né? Mesmo que você esteja fazendo ali um monólogo, você vai ter uma técnica, vai ter uma pessoa junto, uma produção. E então essa experiência que eram com os exercícios de teatro, a colaboração,
mexer com o imaginário, com o sonho, isso no teatro que eu acho muito, muito incrível, sabe? Que é essa potência de você mexer com o seu emocional, mexer com as suas histórias, suas memórias. Então, eu sinto que desde essa formação, assim, na minha adolescência até hoje, isso influenciou muito no que hoje eu tenho nesse trabalho com a cultura, que é na formação cidadã, que é a sensibilidade, que é a humanidade, que a gente a todo momento nesse trabalho com a cultura, nós estamos lidando, né, diariamente, assim, principalmente nessa atuação com projeto social, que você vai entender enquanto formador, educador, também sou educadora, né, que vão ter momentos que aquele aluno não está bem, né, aí a gente adapta a aula e a gente vê como é que a aula pode influenciar nisso. Então, essa sensibilidade que eu tenho hoje, eu sou muito grata ao teatro, assim, na formação de tudo, não só minha formação profissional, mas o interesse pela história do outro, o interesse pela memória, pela conversa, pelo papo, tudo isso foi a arte me proporcionando, tanto me estando dentro desse lugar como artista, mas quanto espectadora também, porque o fazer arte é você consumir arte também, é você apreciar. Então, até hoje, assim, eu adoro ir para espetáculos, cinema, adoro assistir filme. Produzir filme brasileiro hoje está super em alta, isso é maravilhoso. Eu amo ver, assim, para o cinema e ver aquela sessão lotada com filme brasileiro. Então, é muito legal como isso atravessa muito a nossa vivência. E como constantemente vai atravessar, né? E contigo? Isso. Essa é uma pergunta que ela... Essa formação em você e nesse trabalho que você desenvolve aqui na casa, que tem a ver com justamente a cultura e a arte da infância. Sim. E no meio da família, em meio à família. Isso foi uma questão que a gente pode abordar de vários ângulos, porque ela é muito desafiadora e muito interessante também. Se a gente pensa primeiro como história de país, que a gente é uma república relativamente jovem, então, e a gente, em termos de cultura, demorou a ter um refinamento do pensamento do que era cultura, da necessidade da presença da cultura na formação cidadã. Você lembra que a primeira vez que a gente começa a dizer, bom, vai ter uma arte nacional que vai, se eu não me engano, era como é que era? O INSE, no tempo do Vargas, em 1930, que o Vargas lançou o Instituto Nacional de Cinema Educativo, né? Que era quando você começa a dizer, a apresentar as primeiras manifestações originalmente nacionais brasileiras, antes das exibições dos filmes estrangeiros, nós tínhamos esse caráter educativo e tal, mas nesse tempo já era uma coisa muito tutelar e tal. E aí depois se começa a pensar um pouco mais, demora muito tempo até a gente entender que a cultura, como um elemento formador da cidadania de verdade, precisa também da participação total das pessoas, né, daquelas que a gente diz que estão na ponta da linha, mas que tem que vir de baixo para cima também, do ponto de vista institucional, né, que diz, né? Mas por exemplo, quando a gente pensa em atividades, em projetos, em ações de formação cultural que considerem essas questões mais amplas da dimensão formativa, a gente tem ainda muitos desafios para fazer. Aqui, desafios a serem superados. Um deles e aí eu entro já na questão do Arte e Convivência, que é um dos projetos aqui da Casa de Vovó Dedé, um deles é uma questão que vem preocupando os pensadores da educação musical, sobretudo desde os anos 2000 para cá, que isso intensificou um pouco mais, que é, por exemplo, por que é que a gente foca principalmente nessas atividades formativas na área de cultura, de música, teatro, dança, etc., sobretudo em projetos sociais. Ela dificilmente vai estar realmente implementada na escola, que era onde deveria estar, né? Por exemplo, essas ações que a gente realiza de formações num projeto como num OSC, como a Casa de Vovó Dedé, que tem várias opções de formação e tal, elas dificilmente vão estar na escola, sobretudo nesse formato, nesse modelo, com essa estrutura. E aí é que entra esse pensamento dos projetos sociais como algo que venha tentar suprir essa necessidade que a escola não consegue dar conta, e mais do que alcançar o aluno ou a criança, entra também essa outra parte, que é de ter uma assistência de trazer a família também para perto, para pensar junto esse processo formativo, porque nunca é simplesmente a criança vem e aprende um instrumento. O formato que a gente usa no Arte e Convivência, por exemplo, o aluno se matricula, ele vem, tem uma oficina de instrumento, uma vez por semana, e tem também o que a gente chama de grupos de convivência, que são 2 vezes por semana.
aliás, é uma oficina uma vez por semana e no outro dia na semana tem um grupo de convivência. Essas duas atividades elas ocorrem paralelamente sempre. E aí, nessas atividades, a gente busca alcançar o aluno para além daquele conhecimento técnico que ele vem desenvolvendo no instrumento. É claro que ele é muito bom, é bacana que o aluno, é maravilhoso que o aluno chegue aqui sem conhecer nada do instrumento, de repente começa a aprender, e aí no final do semestre, de repente, já está tocando uma peça inteira, 2 peças, 3, não sei, está desenvolvendo ali uma parte técnica instrumental, mas a gente está também interessado em como é que está, digamos assim, o espírito dele naquele dia, naquela situação. Como é que ele veio de casa? Como é que ele chegou até nós? Tem aluno que vem com fome, tem aluno que vem sem almoço, e aí a gente vai e corre ali dar um almoço para o aluno. Ele tem direito a um lanche no projeto, mas a gente às vezes oferece o almoço também, porque o aluno vem sem alimentação. Tem toda uma estrutura social, socioeconômica envolvida que a gente passa a levar em conta na realização desse trabalho, no projeto Arte e Convivência. E aí entra também o lado afetivo da coisa, que é como é que está a relação dele com os pais, como é que está a relação com os irmãos, o que foi que ele conversou hoje com o irmão. Chega num grupo de convivência, ele diz o que ele merendou, o que ele conversou com a mãe dele, o assunto que ele mais gosta de fazer e tal. Traz isso para dentro das atividades dos grupos de convivência, por exemplo, transforma isso em arte, faz um desenho, faz uma canção, transforma aquilo num produto artístico que é também um produto humano. E ele vai ganhando essa consciência crítica daquele fazer que aquilo que ele está fazendo, ele não apenas um produto ali de simplesmente riscar um papel e fez uma casinha. Não, aquela casinha tem um significado. Como a gente já vê, alunos desenham a casa de vovó Dedé, aí escreve termos que ele associa à afetividade, a esse espaço da casa de vovó Dedé e as pessoas com que ele se relaciona, os colegas, os professores, as educadoras sociais, a psicóloga, enfim. Ela vai criando esses laços e ampliando o alcance de relações que ela tem de modo significativo, né? Então, eu acho que por aí, quando você fala de formação cidadã, eu acho que uma das grandes vantagens, digamos assim, da realização de um projeto como esse é também é de alcançar o aluno para além da simples prática técnica, né? De ter essa ampliação, e é algo que a gente vem amadurecendo aos poucos também. Isso, eu estou falando de um projeto aqui, localizado na casa de vovó Dedé, realizado na Barra do Ceará, mas isso é algo que eu tenho notado que vem se tornando cada vez mais pensado, discutido, falado em amplo aspecto, em alcance nacional, né? Porque a gente está começando a refletir muito mais criticamente sobre aquilo que a gente faz em termos de políticas culturais, formativas ou práticas artísticas e tal. A gente vem refletindo cada vez mais sobre isso, tanto é que nós chegamos aqui hoje a ainda, como eu disse, uma sociedade relativamente recente em termos de democracia, mas a gente começa já a refletir um pouco melhor sobre isso, não só quando a gente pensa por exemplo, uma lei de espectro nacional como a Lei Rouanet, o Plano Nacional de Cultura, mas a gente começa a ter modelos de organização das práticas culturais localizadas também nos municípios, nos estados, mas isso a gente pode, acho que é outro assunto. O Marco vai puxar por aí ainda. Está tranquilo, está ótimo. Assim, já puxando aí, né, que a gente aqui vai conversar um pouco sobre as práticas culturais, né, que é o nosso dia a dia, e as políticas culturais, que também faz parte do nosso dia a dia, como o Aleph colocou. Esse projeto ele é possível por uma política cultural, por um pensamento. Né? Uma pergunta assim para ser respondida rápida, como um sonho. Quando que a população, quando que a pessoa cidadã vai entender que a cultura é um direito dela e não um favor, não um luxo? Eu acho que é uma coisa muito curiosa nesse sentido, que muita gente ainda entende a cultura como um favor, né, que está sendo feito. Não, eu vou assistir um show porque é um favor, ou porque eu estou aqui de favor, ou porque eu não entro nesse museu porque eu não pertenço a esse lugar, né? Então, assim, as políticas e as práticas culturais estão fazendo com que esse tão sonhado dia se aproxime? Olha, uma pergunta ela é só difícil isso, de responder essa. Né? Mas eu vejo assim que hoje, nessa perspectiva, Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará, porque eu também, por exemplo, faço muita formação no interior, em algumas cidades, né? E eu vejo esse movimento. Eu sinto que dos últimos anos as pessoas foram sentindo alguns impactos assim da cultura, né? Enquanto política de incentivo, porque a arte, a cultura, ela está em todos os lugares. Não adianta. E aí a gente começa daí, né? Como é que seria a vida sem a arte? Parece uma pergunta bem, mas é a verdade.
E aí, nesse processo assim, de conhecer também essas outras cidades, os outros movimentos, eu percebo a necessidade, principalmente voltado para essas políticas, de incentivar, por exemplo, que a Aleph trouxe a questão da formação, e que eu acho muito pertinente o que você falou, que não é só ligado a projetos, mas como que isso pode também integrar a vida e as escolas e o ensino básico, o após isso, né? Quando você está ali na fase que você tem que ir para o mercado de trabalho. E aí eu sinto que nos últimos anos, pelo menos, visto muito o impacto da pandemia, que a gente viu, tanto que isso foi presente, eu fui percebendo a grande demanda que foi surgindo dessa profissionalização do mercado da arte, muito a partir disso também, porque são jovens que vão para a formação, começam ali com seus 12 anos, 10 anos de idade, vai tocar um instrumento, chega no período do mercado de trabalho, ali socialmente, nos seus 18 anos, né, terminar a escola, e aí, eu vou fazer o quê? Será que dá para viver, né, da minha arte? E quais são essas próximas políticas que a gente faz para incentivar esses jovens adultos a continuarem no mercado? Porque essa é uma grande questão, né? E eu acho que está muito atrelado, que é o entendimento de que viver de arte, viver de cultura não dá dinheiro. Ai, não, você vai passar fome. Ser artista não tem ser futuro. Artista não tem condição de ser A gente artista. ouve muito isso. E isso Cultura eu não escuto bota comida muito. na mesa. E eu acho ainda mais delicado ouvir isso de outros artistas, fazendo algum tipo de comentário, assim, né? A gente sabe que não é fácil e nunca foi, na verdade. Se a gente fazer todo um panorama da história da arte, muitos artistas hoje, se a gente uma perspectiva de arte europeia, né, que é o que chega muito para a gente. Grandes pintores, músicos, compositores, muitos morreram passando fome, assim, e só foram ganhar destaque depois que morreram por N motivos, né? Então, assim, a história da arte, a gente já tem um pouco uma crença limitante mesmo, né, dessa dificuldade. Mas voltando assim para o nosso eixo aqui, Ceará, né, eu sinto que esse movimento dos últimos anos, vou colocar de 5 anos para cá, a gente pode colocar da pandemia, datando, da né? pandemia, da época da pandemia, que os artistas aprenderam a se virar. Isso, exatamente. E o pós-pandemia, que é justamente aí, que os artistas viram que eles precisavam de uma capacitação diferente. Precisavam dar um outro passo, ou seja, precisavam tornar essa prática profissional. E realmente foi um impacto, assim, quando a gente vê o antes pandemia e o depois, e aí vem a questão da importância dessas políticas, né? Eu acho que o artista se perceber, o agente cultural, né, não só artista, assim, se perceber a importância de entender a sua produção, que está no estúdio gravando, compondo, de estar ali produzindo, é interessante, mas também eu preciso circular com esse trabalho. Então, eu sinto que houve ali uma necessidade. E de outras cidades, eu falo por convites também que eu recebo constantemente, assim, de outras cidades do interior, para fazer formação, capacitação. Fazer Juliana, aqui a gente precisa de uma capacitação, elaboração de projetos. Nos últimos 2 anos, então, foi, assim, demais, de elaboração de projetos, assim, para e alguns editais, algumas leis, né, algumas políticas públicas, na verdade, né, propostas nos editais, estão dando pontuando, estão ali marcando justamente a questão de formação. Exatamente. Inclusive, um projeto até interessante, que é a Rouanet da Juventude, que veio agora, que é uma coisa inédita no sentido de você ter um trabalho com a Rouanet, que é uma lei, né, uma política extremamente necessária na produção cultural, ao contrário do que dizem, ela é extremamente necessária, e que ela já vem com aporte. Então, a formação, ela está entrando já nessa linha, nessa perspectiva da formação do profissional. Exatamente. E eu acho que é um processo até didático também, quando se trata das políticas públicas numa questão macro, né? Você falou da Rouanet. A Rouanet, ela surge ali em meados dos anos 90 também com essa proposta de descentralizar o sentido do Estado, né? Da gente colocar também a organização, o privado também como um propositor, como um incentivador financeiro também. E hoje a gente vê grandes projetos sendo patrocinados também com esse incentivo, né? É importante, por exemplo, o entendimento da Lei Rouanet, assim como outros incentivos. No Brasil, a principal política que a gente tem são os editais de cultura. O principal incentivo, seja ele via Lei Rouanet, lei de incentivo, via uma lei direta,
nós tivemos, por exemplo, falando aqui da pandemia, né? A Lei Aldir Blanc, enquanto emergencial, foi um grande marco na história da política cultural no Brasil. Assim, nunca tinha tido uma lei tão potente e avassaladora que foi, porque ela foi construída, aprovada e executada num tempo muito curto. Entendendo essa questão da urgência mesmo, como você mencionou, né? Do artista estar ali trabalhando. E eu lembro de ouvir muito, assim, na época... ouvir não, assim, mais de ler mensagem no Instagram, aquelas coisas, mas sei quantos bilhões para a cultura, se a gente está precisando de saúde e tal, não sei o quê. É entender que o tanto que esse valor ele circulou e o tanto que o mercado circulou com isso, assim. Sim. Não é um aporte financeiro de, vou dar aqui o edital e aí um artista vai receber 10 mil fazer o projeto, quando vai ficar para ele. E aí, o que é que ele faz? O pessoal não entende o que é o circular. Exatamente. Desse dinheiro da economia. Exatamente. Tem número. Só finalizando ela ali, tem números, dados, mas deixando uma coisa para um fácil entendimento. Você falou no início que o teatro não se faz sozinho, a arte não se faz sozinho. Por exemplo, um monólogo que tem uma pessoa ali aparecendo. A plateia vai ver uma pessoa, mas no mínimo 20 pessoas estão naqueles bastidores. 20 pessoas correspondem a 20 famílias. Isso dá cerca de 800 pessoas. Ou seja, aquele dinheiro ele está circulando para colégio, para mercadinho, como diz aqui, para bodega, está voltando até na loja de carros, enfim. Essa economia ela circula. Mobiliza tudo, né? E essa política ela veio... Né, a Aldir Blanc, a PNAB depois, a Paulo Gustavo, e ela vem justamente nesse socorro de uma quantidade expressiva da população brasileira, que são os profissionais da cultura. São as pessoas que trabalham diretamente ligadas a ela. Ou seja, quando uma pessoa vê um evento, ela tem que entender que não é só aquele artista que está ali. Existe toda uma teia de pessoas que estão envolvidas. E essa capacitação dessas pessoas e essa proposição de melhora, ela tem exponencialmente crescido. Né? As pessoas têm sido mais valorizadas enquanto profissionais na cultura. E isso vem se mostrando. Né? Isso reforçando aquele ponto que você colocou, que é justamente isso, essa busca das pessoas em aumentar e melhorar a sua capacitação. Sim, exatamente. Não, ia complementar aqui, a Secretaria de Economia Criativa diz que para cada real investido em cultura, volta 1,8. Então, é quase o dobro, né, de retorno financeiro, porque mobiliza realmente essa quantidade. E eu acho grande que de pessoas. o que você estava comentando assim, dessa consciência também de... vai puxando o assunto, a gente vai puxando vários outros, que é muita coisa realmente. Mas, assim, você comentou de uma certa conscientização também, assim, não só de quem vive da cultura, mas da população em si, dessa compreensão, né? A história, né, da política cultural no Brasil, ela é de muitos altos e baixos. Então, a gente vive, assim, até hoje, uma constante, né? Desses interesses políticos, né, de uma gestão que está a fim de apoiar a cultura. Então, se a gente for pegar todo um panorama ali, desde o início do século XX até agora, sempre foi assim uma montanha-russa. Né? Tivemos ali um momento também bem sombrio, né, um determinado momento, de entender essas limitantes, mas, ao mesmo tempo, como, de alguma forma, a internet, as redes sociais, elas influenciam. Né? Eu fico pensando assim, no cinema, né? A gente estava comentando aqui do cinema nacional, que eu vejo que as redes sociais elas reforçam muito isso, assim, da importância quando você vê... claro, tem todo um destaque ali para um determinado filme que vai para o Oscar, né? E aí eu vejo que muita gente critica, ao mesmo tempo, mas como se um filme bom ele tem que chegar até o Oscar. De fato, não precisa, mas eu acho de alguma forma isso mostra a potência, né, que a gente tem aqui. E isso incentiva. Eu acho que um tipo de divulgação como essa não é só sobre um filme específico que vai para o Oscar. É sobre também uma série de empresas e incentivos que, olha, nossa, está sendo produzido o filme aqui, tem gente fazendo um filme muito bom aqui, vamos, né, dar uma olhada. E aí eu acho que divide também essa responsabilidade entre o que é Estado, do que é incentivo privado, e da própria população se conscientizar, porque a bilheteria do cinema nacional
também vai para aquela produção. Então, se eu tomo a atitude de ir para um cinema, seja ele de shopping ou não, e eu digo que vou ali para assistir um cinema nacional, eu estou ali fomentando cultura. Né? Eu estou pagando, mas eu estou ali tanto apreciando, incentivando, mas eu estou fomentando financeiramente uma porcentagem que vai para aquela produtora, para aquela circulação. Então, é como você fala, é a economia que ela está girando a todo momento aqui, né? Se a gente pensa, voltando à pergunta inicial do Marcos sobre se a gente reconhece ainda já a cultura como direito ou não, tem que pensar, eu acho que já foi comentado aqui, mas vale reforçar que a gente, quando pensa, por exemplo, que quando chegou a política nacional, a Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, pegou muita gente de surpresa, não só a população, os artistas principalmente foram pegos de surpresa, porque, e aí é uma autocrítica do campo artístico mesmo, a gente não sabe, é claro, tem responsabilidade política nisso envolvida, do ponto de vista da formação e tudo, mas tem uma autocrítica artística também, que é a imensa maioria, você conta nos dedos quem realmente conhece e sabe usar, sabe que tem direito ao Sistema Nacional de Cultura, a como usar o Sistema Nacional de Cultura. A gente não sabe. Quando chegou, explodiu a pandemia, de repente tem a ideia de vir um fomento na Lei Aldir Blanc, pega todo mundo, os municípios não sabiam o que fazer com esse dinheiro, foram aprender na raça o que fazer. Sim. A gente, aqui no Ceará, a gente estava mais ou menos bem, um pouquinho melhor organizado as coisas por conta do mapa cultural de 2015. Não, a gente tem que ter uma Secretaria da Cultura que são ativas, depois, proativas. Depois da primeira LAB, praticamente todos os municípios do Ceará aderiram. Aí né? descobriram, não, agora eu preciso, né? Agora eu preciso entender como é que funciona isso. Você tocou um ponto que eu trago até aqui a minha experiência do que aconteceu comigo nesse momento. Quando veio o Aldir Blanc, para você ver como é uma coisa, vai mexendo com a outra, quando chegou o Aldir Blanc, que visava no primeiro momento atender a classe artística, que foi prejudicada pela pandemia e tudo mais, ela atingiu e impactou de uma forma os pequenos artistas. Sim. Artistas de rua, outros... Né, eu fui procurado por diversos artistas que precisavam estar naquele projeto, naquele momento, mas não sabiam nem sequer como usar o mapa, não sabiam da existência. Né? Então, a gente vê como esse processo se deu em pouco tempo, até que chegou numa formação rápida, e hoje a gente tem um volume muito maior de pessoas participando, escrevendo seus projetos. Eles não sabiam escrever, visava artista de rua. Né? Eu fui, além de ter sido procurado, eu propus um projeto que ele só atendeu artista de rua, que o projeto foi inteiramente de cachê para artista de rua, né? Que foi como eu pude contribuir dentro da política para esse momento. Porque o artista de rua ele mal sabia escrever. A gente tem artistas de rua que vivem do seu talento. Né? Então, assim, isso foi um impacto muito grande, foi um impacto positivo nesse sentido, desse acordar da classe artística, nessa busca por formação e nessa busca por profissionalização. Agora a gente vai fazer a nossa penúltima pergunta difícil, né? Nossa penúltima intervenção. As políticas culturais que chegaram, né, nesses últimos momentos, Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a PNAB, enfim, todas elas trouxeram um grande aporte financeiro no sentido de a gente de conseguir produzir cultura. Elas são eficientes, são eficazes e são suficientes para que se produza cultura? Ou isso é um primeiro momento e esperamos uma participação privada na produção cultural? Eu penso assim que a participação privada ela é bem importante, porque, como a gente está mencionando, esse giro na economia, ele é algo que vai e volta, né? A gente está a todo momento ali, de alguma forma, tendo essa relação com o setor privado e também que eu acho que uma coisa não retira a outra, né? Do que é o público e o que é o privado. Eu acho que as leis de incentivo são importantíssimas. Esse fomento, principalmente quem está fora, não é exatamente da cultura, olha ali os 3 bilhões, né? Acho que foram 3 bilhões, PNAB. Nossa, muito dinheiro, mas a gente está dando o Brasil inteiro, né? Essa divisão um dinheiro, e são muitos grupos, são muitas pessoas envolvidas nesse processo.
Então, a cada trabalho que você faz, ele gera uma série de contratações e de pessoas envolvidas. Então, eu acredito que que ainda existe uma potência, uma possibilidade da gente trocar com o incentivo privado também, sabe? De como essas empresas que estão lucrando muito e muitas vezes com algo que a gente consome, né, enquanto artista e enquanto da cultura, e como que isso pode ser devolvido também de alguma forma para que a roda ela gire ainda melhor, sabe? Então, eu acho que sejam elas por leis de incentivo, você mencionou, por exemplo, a Rouanet Juventude, né? A Lei Rouanet veio tanto a Rouanet Juventude como a Rouanet Norte também, que foi uma forma que o Ministério da Cultura encontrou de descentralizar os recursos, porque a Lei Rouanet, você escreve ali um projeto e você consegue ter uma abertura para chegar até a empresa para conseguir essa captação, conseguir esse dinheiro. Explicando bem em detalhes, para quem não entende, quando você faz um projeto na Lei Rouanet, você não recebe dinheiro. Isso, exatamente. Você recebe o direito de bater de porta em porta até que uma empresa, né, adote o seu projeto e resolva pegar um percentual muito pequeno do imposto de renda devido para poder aportar aquele projeto. É importante dinheiro, a didática. não é projeto e dinheiro na mão. Não é. E entendendo também, por exemplo, que as leis de incentivo, elas funcionam também para a pessoa física, né? Então, e tem várias coisas assim, não são todas as empresas que podem participar, né? Então você tem que saber direitinho as que estão aptas a participar. Existe ali também pessoas físicas, tem pessoas que ganham muito dinheiro, né? E essas pessoas, elas podem ali com o seu imposto de renda e tal, ajudar também e contribuir com os projetos, fomentar, né? Não só ajudar, mas fomentar esses projetos. Então, eu vejo que é muito importante esse lá e cá, no caso da Lei Rouanet, da Juventude, da Norte, e vai vir a Rouanet Nordeste, né? Eles já estão aí anunciando, já estão fazendo formações, que ela é um pouquinho diferente, né? Porque no caso dessa lei da Rouanet que eu mencionei, dessas outras, você inscreve o projeto e o Ministério da Cultura ele já faz uma formação e um contato com as empresas. Eu recentemente vi uma fala do Hamilton Menezes, que é lá do Ministério, ele comentou isso, a gente não só está no processo de formação com os agentes culturais, de entender a importância de escrever na Rouanet, como fazer um processo de formação com as empresas. Porque tem empresas que também não sabem da existência da Rouanet. Não sabem como agir, não sabem Exatamente. como instruir o Ministério contábil. E o Ministério entendeu, ali, o Ministério da Cultura, como a responsabilidade deles também, a gente vai até as empresas, vamos conversar, empresa por empresa, entender, você pode apoiar um projeto e vai ser super importante a sua participação. Então, no caso dessas outras, Rouanet, você inscreve e já tem certas empresas que já sinalizam que querem patrocinar. Então, isso é ótimo, porque isso, como eu mencionei, né, ele descentraliza, porque a Lei Rouanet, não só antes, mas até hoje é muito concentrado ali eixo sudeste, centro-oeste, né? A gente tem muitos projetos no nordeste, mas ainda é uma porcentagem menor. Então, é uma forma também de incentivar. Então, eu acho que tem várias partes aí, porque a gente fala de capacitação para o agente cultural, para o artista, né, fazer curso, escrever projeto, elaborar projetos, mas também existe esse outro lado, que é como que os municípios, por exemplo, a gente mencionando, muitos municípios do interior do estado não tem nem secretaria de cultura, não sabem nem da existência. Não conseguem captar numa Não Rouanet. conseguem. Então, assim, existe um processo de formação para essas pessoas, para essas prefeituras e secretarias, como também para essas empresas, para elas entenderem também a importância de estarem junto com esse projeto e como uma forma mesmo de circular o mercado, que tem essa relevância, né? E só lembrando, né, trazendo de novo todo esse esforço, que isso não é um favor. Isso é um direito que a pessoa, cidadã, tem, está lá na Constituição. Sim. Né? Então, assim, é interessante isso, é muito bom que realmente esse fazer, né, da entidade pública, né, esteja acontecendo, porque é um direito que eu, você, quem está nos vendo, até quem não está nos vendo nesse momento, tem. E é importante a gente também deixar isso claro para que esse direito também seja contestado. Exatamente. A cultura é um direito desde a infância até o jovem, até o idoso. Então, assim, precisamos
deixar isso sempre em evidência. Olha, não é favor, é um direito nosso. Dos dois lados. Primeiro, é isso que você bem fala, que é... E aí tem um pensamento que precisa mudar também, não só nos fazedores de cultura em geral, e nos políticos responsáveis pelas elaborações de projetos e planos de cultura e tal, políticas culturais, que é o maior beneficiário de uma política pública de cultura não é o artista, é a população, é o cidadão, é ele que vai ter acesso a um produto artístico gerado com um incentivo cultural de uma política pública que também envolve contribuições de todos e tal. Não é, porque às vezes fica parecendo que é o artista quando submete um projeto a um edital de cultura, aí ele vai ganhar dinheiro e pronto, a vida dele vai ganhar aqueles 80 mil é só para um artista. Ele não vai ganhar esse dinheiro todo, não é milionário que vai o aporte para um artista, assim, sobretudo esses artistas mais periféricos, como bem menciona o Marco, que precisam aparecer e tal, não fica milionário da noite para o dia participando de um projeto, mas o produto que ele realiza ali, o produto artístico que ele realiza, ele passa a ser difundido para pessoas que não teriam acesso àquele conteúdo de outra maneira. Em geral, essa é a grande virada de chave que a gente precisa entender também, que é valorizar social, né? O impacto social. Esse impacto desse artista tem muito mais valor na comunidade do que custo, do que quanto ele custou aquele artista recebeu. Exatamente. Aquele 1,8 que a economia gira de volta, não pode ser calculado nesse momento, porque o impacto é muito maior. Sim. E você passa a ter acesso a um conteúdo que é produzido ali por gente da sua gente, da comunidade, que, né, dizem que o artista é a antena da raça, mas o artista local é a antena da situação local da raça. Sim, né, porque, então, às vezes, dificuldades, não sei, tais críticas sociais, críticas políticas, não sei, posicionamentos de pensamento que representam realmente o pensamento de uma comunidade, de um conjunto ali de pessoas e tal, que precisam dessa representatividade e às vezes buscam por outros meios, mas a arte fornece esses meios de acesso a esses produtos, e políticas culturais vêm justamente para isso, para garantir esse acesso. Agora, por outro lado, tem também a questão de um outro pensamento que a gente está começando a mudar aos pouquinhos, que é a história da sensibilização das empresas. Você pensa, por exemplo, que a Rouanet, acho que deve ter uma volta de 4 mil projetos hoje sendo executados, se não me engano. O Enilton, eu entrevistei o Enilton aqui ano passado, ele disse, se não me engano, tinha na época 3.900 projetos em execução e mais 19 mil em análise para ser executado. Okay. Desse total todo, se você vai olhar como é que foram realizados esses trabalhos, artigo 18 e 26. 18 tem ali o percentual, né, e tal. O 18 tem 95%. O 26, que precisaria de um dinheiro novo, que a empresa mesmo entra com ele, representa 4%, 5%. Então, o que significa isso? Que as empresas ainda não estão com esse pensamento de investir de verdade na cultura, que não seja por meio de incentivo fiscal, submetendo por uma lei de incentivo fiscal como a Rouanet, que deduz aquele valor daquele imposto de renda e tal. Isso ainda, a gente já aprendeu a fazer Rouanet assim, já está funcionando, está maravilhoso, mas ainda falta esse investimento direto por parte do pensamento privado. E outra coisa, e aí para encerrar, e a gente avança para o tópico seguinte, que é, em algumas situações, por exemplo, eu que tenho mais experiência nessa parte formativa, ligada à cultura, formação artística e tal. Por exemplo, a Casa de Vovó Dedé está há 30 anos formando pessoas na área de música. É um tipo de instituição, por exemplo, para a qual uma política pública de investimento direto já seria mais interessante. Por exemplo, se a Casa do Vovó Dedé quiser continuar formando pessoas no ano que vem, tem que se submeter a um novo edital de cultura do Rouanet, pode ser a gente usa aqui o plano bianual, por exemplo, para formar pessoas. A gente precisa realmente ficar submetendo cada vez novos projetos. Há 30 anos que a gente forma pessoas, né? Então, esse tipo de instituição que tem já um caráter de certa permanência, de certa consolidação e muito bem feita já, poderia ter uma política pública mais direcionada para que isso fique uma prática permanente, sem precisar ficar de novo reafirmando. Tudo bem, pode uma variação ou outra e tal, mas é o tipo de exercício que não necessitaria desse tipo de recorrência constante a um modelo de editais que para estar reavaliando propostas o tempo inteiro, mas enfim, é uma das coisas que eu acho que poderia mudar. Uma política mais permanente. Né? Porque... Bom, gostaria muito de continuar essa conversa. A gente já está estourando já o tempo aqui do programa. Passa muito rápido. Né? Passa rápido. Mas, assim, muita coisa para falar, muita coisa represada que a gente gostaria de colocar aqui, mas acho que o papo foi
importantíssimo para que a gente possa pontuar esse momento, né? Agradecer, fazer uma pergunta rápida com uma resposta objetiva, Eita. que é: podemos viver da cultura? Sim. Sim. Essa é a nossa... Deixa nos comentários essa, que você acha ter disso. esse prazer de fazer Ter essa esperança, né? essa esperança e fazer isso, né? Agradeço. Você tem algo que você queira ainda pontuar? Rede social, endereço? Eu quero novamente agradecer todo mundo aqui. E eu acho que é uma conversa massa para a gente entender que estamos seguindo e está funcionando, né? A gente tem que... O trabalho colaborativo ele é importante para a gente entender a importância da cultura. Parabenizar aqui Casual Odedé, que espaço lindo, né? Estava vendo aqui, tá muito, muito massa. E divulgar a rede social, eu quero divulgar a minha produtora, né? Vender aqui o momento, né? Que é @flutuante.produtora. Tem um site também, flutuanteprodutora.com.br. Você pode conferir os nossos trabalhos, os nossos projetos formativos, sociais, espetáculos, apresentações, shows. E estou aqui à disposição também, viu, gente? Vamos fazer economia Obrigada. circular. Vamos fazer. Aleph? Só tenho a agradecer pelo papo. O assunto rende uma temporada inteira, se for Verdade. se for levar para frente, rende uma temporada inteira. Mas foi muito bom, muito bacana a gente ter esses pontos de vista diferentes dentro de cada campo de atuação, né? Então, muito produtivo. Eu fiquei muito feliz com o convite, prazer em conhecer, Juliana. Obrigado ao pessoal da equipe técnica, sem o qual não é possível Com fazer certeza. qualquer projeto na área de cultura, qualquer realização artística. Precisa desse pessoal, né? A gente estava falando que envolve muita gente. Não é só o artista, tem o pessoal da luz, tem o pessoal da câmera, da fotografia, né? Com certeza. Tem tudo envolvido, né? E obrigado a todos pelo suporte também inteiro. Obrigado, Marco. Parabéns pela condução. Obrigado a vocês, Obrigada. obrigado por terem aceito o convite e obrigado, né, ao programa Focus por esse momento, por ter confiado na gente. E até um próximo para falar de mais cultura. Esperamos um Vamos novo sim. convite. Obrigado, gente. E o governo do Ceará O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. e Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho. Mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não